Podemos assentar, amados. Vamos ao texto bíblico, 2 Samuel. Pega a sua Bíblia. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. 2 Samuel, capítulo de número 21. Sexta-feira passada, nos falou sobre Benaia. Nosso irmão Caio nos abençoou a igreja sobre Benaia, que estava aqui sexta-feira. As habilidades que aquele homem teve. E hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 21. E eu gostaria da atenção de todos, a participação, para juntos desenvolvermos a revelação que Deus tem para nós aqui esta noite. Então, se você não tiver a Bíblia aí, acompanhe a gente aqui no Data Show, porque sem focar a Bíblia vai ficar muito difícil a gente ter compreensão do que Deus quer nos falar aqui esta noite. Amém? 2 Samuel capítulo 21. Todos encontraram? Diz assim o primeiro versículo: E houve em dias de Davi uma fome de quantos anos? De ano? Então imagina agora a igreja, uma cidade, uma nação que vai viver uma seca de 3 anos, sem chuva, sem produção. O que plantava não dava, o que plantava não produzia. O primeiro ano, Davi entendeu que poderia ser algum problema no clima daquela região. Mas passou o segundo ano, terceiro ano, a subsistência daquela nação ia diminuindo, porque sem chuva não há crescimento de tudo aquilo que planta. Mas olha aí, e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. Olha aqui, quando um problema na nossa vida ele persiste e não é resolvido, passa anos, passa meses, a gente precisa perguntar a Deus se há um propósito de Deus naquele sofrimento, naquela situação. Porque Davi já tinha enfrentado um ano, o segundo ano de seca. Mas quando chegou o terceiro ano, aquilo incomodou Davi, porque Davi queria uma resposta. Davi ficou inconformado, e ele foi fazer o quê? Consultar algo. E o Senhor falou a ele, olha aqui, Deus falou a ele, qual era a origem daquele problema. O que o Senhor falou para ele? É por causa de e da sua casa, porque matou quem? Irmãos, olha aqui, Saul já não existia mais nessa época. Saul já estava morto. E aí, olha o que Deus fala para Davi. Davi, sabe por que o povo está sofrendo? Porque você está sofrendo? É por causa de Saul e por causa da sua casa, por causa da sua família, porque a casa dele é uma casa o quê? Sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então aquela nação agora está sofrendo, porque lá no passado o rei Saul tinha matado um grupo de pessoas que eles não podiam matar. Olha aqui, pastor, um problema que aconteceu lá atrás. O povo agora estava colhendo a maldade do rei Saul. E agora aquele povo está sofrendo, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando hoje. Talvez tem muita gente fazendo muita maldade hoje e não recebe hoje a colheita. Mas a colheita vem, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, demorou 3 anos. E Davi ficou muito preocupado. Mas todas as vezes que nós vamos consultar ao Senhor, o Senhor revela por que nós estamos sofrendo. Se é provação, se é opressão, ou se é colheita dos nossos pecados e dos nossos erros. Então Deus fala para Saul: Saul, sabe por que não chove? Sabe por que tem fome na terra? É por causa da casa de Saul e da sua casa sanguinária. Olha o versículo de
número 2. Então, o que Davi fez? Davi chamou quem? Chamou o rei dos gibeonitas e lhe falou com eles. Olha o versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? Qual é a satisfação que eu vos darei, para que vocês abençoem a herança do Senhor? Olha aqui, irmãos, os gibeonitas não eram judeus, eles não estavam debaixo da promessa. Só que lá atrás, há muitos anos atrás, tinha acontecido, sabe o que? Um voto. Havia um voto entre Josué e esse povo chamado gibeonitas. E a Bíblia fala do voto. O voto é coisa muito séria. Abre lá em Eclesiastes capítulo 5. Olha aqui. Quando tem muita gente que faz muito voto para Deus e não cumpre, e vai tratando, irmãos, esses compromissos que nós fazemos com Deus, de qualquer forma, a gente faz um voto, não cumpre, faz outro, não cumpre. Olha aqui, o povo estava sofrendo, porque o rei Saul, ele não cumpriu o voto que Josué tinha feito lá atrás. Eclesiastes capítulo 5, olha o que diz o versículo 4. Eclesiastes capítulo 5 e versículo 4, diz assim: quanto a Deus o quê? Não tarda em? Porque Deus não se agrada do quê? Porque o que votares? Então é o seguinte, irmão, o voto, o que é um voto? O voto é um compromisso. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu me comprometo a fazer isso também. Se o Senhor for comigo nesta batalha, eu faço o voto, eu também participar com essa porção, com a minha vida e com a minha história. Mas olha o que Eclesiastes está dizendo, 5,4: quando fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque não se agrada de todos. O que votares, pagam. Versículo 5, melhor é o que? Não, do que votes e não. Olha o versículo 6: não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem tira diante do anjo que foi o erro. Por que razão Deus vai se irar contra a tua voz, de sorte que vai destruir o quê? Olha aqui, quando eu faço um voto com Deus e não cumpro, eu estou correndo o risco de Deus, não é o diabo, de Deus destruir as obras das minhas mãos. Sabe por que agora, voltando lá para 1 Samuel capítulo 21, sabe por que aquele povo está vivendo aquela fome de 3 anos? E muita gente inocente sofrendo por causa do erro de alguém que fez lá atrás. Olha aqui, já viu quando um pai ou uma mãe provoca um pecado de adultério dentro da família? Quem sofre? É só o pai e a mãe? Os filhos, os netos. Quando há uma separação dentro de uma casa, sofre todo mundo, sofre toda a casa. Por quê? Porque um voto quebrado, um compromisso desfeito, a consequência daquilo é muito grande. Olha lá, volta agora lá para Josué, abre a sua Bíblia em Josué capítulo 9, para nós vermos qual foi o voto que foi feito, e que o rei Saul, ele não honrou esse voto, e por causa dele não ter honrado esse voto, agora o povo está passando fome, e a fome assola a terra. Em 3 anos a miséria entra dentro daquela nação. Josué capítulo 9 e versículo de número 3, olha aí, 9:3. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com o quê? E com Ai. O que Josué fez com Jericó? Quem lembra? Derrubou o quê? As muralhas. E com Ai? O que ele fez com Ai? Exterminou a cidade. Então aonde Josué passava, Deus era com ele. Ele derrubava muralha, derrubava exército, porque o homem que Deus é com ele, não tem muralha que resiste à promessa que Deus tem na vida dele. Então olha aqui, sabe o que é que vai te defender? A sua história. Não adianta alguém querer se defender se não tem história com Deus. Uma pessoa que não anda com Deus, uma pessoa que não tem história para contar, uma pessoa que não tem testemunho para contar, ninguém vai te honrar, ninguém vai te ouvir. Por que Josué era temido? Porque todo mundo sabia que Deus foi com ele para derrubar Jericó, e aonde Josué passava, o mar Jordão abria, os inimigos caíam, Deus era com ele.
impedir e atrapalhar a sua caminhada. Então, olha aí o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também o quê? E foram se fingindo e tomaram o quê? Sobre os seus e olhos de vinhos e rodos e remendados, e colocaram o que nos pés? Sapatos velhos e as vestes. E eles fizeram o quê? Todo o pão que trazia pelo caminho era o quê? Olha aqui. Então o povo lá da cidade de Gibeão ficou sabendo. Porque quando Deus começa a te usar, quando Deus começa a te exaltar, o seu nome, a sua fama, o seu nome, ele espalha. Então o nome de Josué foi espalhando. Então os moradores de Gibeão ficaram sabendo que Josué vinha com o exército. E aí eles fizeram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos vestir uma roupa velha, vamos colocar sapato velho, vamos procurar aqui o pão mais bolorento que nós temos. Pão bolorento, pão cheio de bolor. Vamos pegar também o vinho mais envelhecido que tem aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos jogar terra no rosto. Ó, vamos ficar sem comer e nós vamos ao encontro de Josué. Quando a gente encontrar Josué, vamos falar para ele que a gente vem de muito longe, ao ponto do sapato está velho, das roupas está velha. Ó, vamos falar para ele o seguinte: que quando a gente saiu de casa, o pão estava o quê? Estava fresco. Agora você imagina, quantos dias demora para o pão ficar bolorento? 7 dias? 10 dias? O pão fica velho e duro, você vai lá e faz o quê? Torradinho. Ele dura mais quanto tempo? Mais uns 5 dias. Então, o pão que eles levaram para Josué era um pão de 20 dias. O vinho era vinho muito envelhecido. Os sapatos, pegaram os sapatos mais usados da cidade. E aí chegaram a Josué e falaram: Josué, nós estamos vindo há muitos dias de viagem. Para quê? Nós viemos aqui para fazer aliança, porque a gente sabe que Deus é com o Senhor. Não era nada, a cidade era do lado, muito perto da onde Josué estava. Mas aqueles homens, para salvar a vida deles, eles usaram a inteligência. Olha aqui para o pastor Israel, eles usaram sabedoria. Tem hora na vida que você precisa buscar, eu e você precisa buscar sabedoria, inteligência. Porque tem hora que não é a força que vai vencer, tem hora que é a sua inteligência, a sua sabedoria. Então aqueles homens chegaram e falaram: Josué, olha aí o versículo de número 6. E vieram o quê? Ao arraial, a Gilgal, ele disse o quê aos homens? Disseram a ele, aos homens de Israel: vimos do quê? Fazei, pois, agora o quê? E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no nosso meio? Como nós vamos fazer concerto convosco? Verso 8. Então disseram a Josué: nós somos o quê? Aqueles homens nunca tinham visto Josué, mas eles se humilharam, porque diante dele estava Josué, porque Josué ia passar por Gibeão, ia destruir aquela cidade. Olha que quando você vê o seu inimigo de longe, você precisa ter sabedoria para enfrentar. Não é de qualquer maneira que você enfrenta o seu adversário. A gente tem que saber a força que nós temos. Tem batalha que você e eu não pode entrar. Tem luta que nós não temos força para vencê-las. E é por isso que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque só ele pode nos dar vitória. Olha aí o versículo de número 7, 8. Então disseram a Josué, aqueles homens: somos teus servos. E ele disse-lhe Josué: quem sois e da onde vindes? Olha aqui o versículo 9, a palavra de inteligência. E lhe responderam: teus servos vieram da onde? De uma terra muito, por causa do nome do, porquanto ouvimos o quê? E tudo quanto fez o. Olha aqui, nós ouvimos a tua fama. Olha aqui o pastor Israel. Quando o pastor prega aqui na sexta-feira, no domingo, numa quarta, quando você prega numa igreja de 300 pessoas, fica sabendo uma coisa: você não está pregando só para 300, você está pregando para quantos? Para 600.
Porque se Deus te usar de uma forma sobrenatural, no mesmo dia já tem mais uma pessoa sabendo para a boca de um. Então, é o seguinte: tudo que você faz no lugar, seja coisas boas ou seja coisas más, esparrama. Olha o que os homens disseram: nós ouvimos a tua fama e tudo quanto Deus tem te usado. Olha o versículo 10: e tudo quanto fez os reis dos amorreus, que estava na lei do Jordão. Olha o 11: pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos farão, dizendo: tomai convosco em vossa mão provisão para o quê? E ide ao encontro. Aí eles disseram para Josué, no finalzinho do 11: nós somos vossos, fazei pois agora concerto. Olha o 12 aí: esse nosso pão nós tomamos o quê? Das nossas, para a nossa, no dia que saímos para vir ter contigo. Olha aqui, o pão já está seco e embolorado. Irmãos, era um dia de viagem, mas eles tiveram sabedoria para escapar da mão do inimigo. Tem hora que você precisa buscar sabedoria para escapar do laço, da cilada, da morte, da confusão. O diabo está armando a sua vida, está armando a tua cilada, mas você tem o Espírito Santo, e aí Deus vai te dar sabedoria, porque a Bíblia fala que o homem sábio, ele vê o mal e esconde. Então esses homens não eram crentes, não eram judeus, mas eles sabiam que o Deus de Josué era poderoso. Se eles não fizessem alguma coisa, Josué ia matar ele e toda a sua casa. Olha o versículo de número 14: então aqueles homens israelitas tomaram da provisão e não pediram o quê? Olha o versículo 15: e Josué fez paz e fez um concerto que lhe daria o quê? Então Josué falou o seguinte: porque vocês vieram até mim com humildade, vieram de longe, vocês estão andando há quase 30 dias, olha aí, o sapato está velho, as vestes estão velhas, o pão está bolorento, os olhos de vinho estão envelhecidos, vocês estão com cara de cansados. Por isso, sabe o que nós vamos fazer? Nós não vamos matar e não vamos permitir que ninguém do nosso exército mate ninguém da sua família. Ninguém da tua família. Olha o que está escrito lá em Números capítulo 30. Por quê? Hoje a palavra não tem mais peso. Hoje o homem promete uma coisa, amanhã ele despromete, não cumpre. Mas aqui com os judeus não. Prometeu, fez um voto. Josué fez um voto de não matar ninguém da casa dele, ninguém da família dele, e Josué vai honrar. Olha aí, Números capítulo 30, versículo 1. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos dele, dizendo o quê? Que eu vos tenho. Olha o versículo 2: quando o homem fizer voto ao, ou fizer o quê? Ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua, segundo tudo que saiu da sua boca. Então Moisés falou que o homem falar, haja o que houver, ele precisa honrar. Olha o versículo 3, as mulheres. Também quando uma mulher fizer o quê? E com obrigação se ligar em casa de seu e na casa da sua, então era o compromisso do homem e da mulher. Então, agora lá em Josué, onde nós estávamos, o que fez? Josué fez um compromisso: o nosso exército não vai poder matar vocês, nós vamos cuidar de vocês, nós vamos cuidar de vocês, não pode matar. Mas aí, olha lá no capítulo 21 agora de 2 Samuel. Olha lá, 2 Samuel. O que está acontecendo aqui? Acontecendo que o rei Saul, ele não honrou a palavra de Josué. Josué era homem de Deus, Josué era profeta de Deus, Josué era líder enviado por Deus. E agora Saul passa por cima. Saul desconsidera tudo que Josué fez. E agora o povo vai sofrer, passar fome em quantos anos? Quantos anos? 3 anos. 3 anos. O povo de Israel vai passar fome. Só que Deus revela, Deus fala: o problema
foi o rei Saul e a sua casa. Foi o rei Saul e a sua casa. Porque o rei Saul, olha aqui o que elas disseram. Olha aqui o que os gibeonitas disseram no versículo 2 de 2 Samuel 21:2. Então chamou o rei gibeonitas e falou, ok. Mas olha aqui no versículo 4. A resposta dos gibeonitas. Então os gibeonitas lhe disseram: não é o quê? Nem que temos questão com a sua, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então disse o rei: o que é que vocês querem que a gente faça? Se vocês não querem prata, se vocês não querem ouro, o que é que vocês querem? E aí eles vão falar para Davi. Olha o versículo 5. Disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, Saul, e procurou que fôssemos o quê? Sem que pudéssemos o quê? Em termo algum de Israel. Olha o versículo 6. Dos seus filhos nos dê quantos homens? Então eles disseram o seguinte: nós queremos que o Senhor nos dá 7 homens da família de Saul. Pode ser filho, pode ser neto, nos dá 7. O que vocês vão fazer? Vão matar os 7. Porque a hora que nós matar os 7, essa fome vai acabar, vai ser exterminada. Olha lá, versículo de número 6. E disse aos filhos: nos dê 7 homens, para que o quê? Enforquemos em Gibeá o eleito do Senhor. Então disse o rei: meus irmãos, imagina você governando uma cidade, um país, uma nação, 3 anos de fome, e você vai consultar o Senhor, e Deus te revela o problema, Deus te revela a origem do problema, e agora os gibeonitas pedem para Davi nos dar 7 homens, e nós queremos 7 homens da família de Saul. É por isso que eu volto a dizer: vamos tomar cuidado nas decisões que nós estamos tomando. Vamos vigiar, vamos orar, vamos tomar cuidado, vamos criar juízo todos os dias. Porque às vezes você toma uma decisão hoje, talvez você não colhe, mas talvez a sua descendência, sua família, seus netos vai colher. E aí, olha o que está acontecendo aqui no versículo 7. Porém o rei o quê? Poupou o quê? Filho de? Por causa do quê? Que entre eles houvera entre Davi e... Então Mefibosete, aquele moço aleijado de ambos os pés, lembra dele? Então ele era da família de Saul. Ele tinha que ser morto também dentro desse pedido dos gibeonitas. Só que Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. E o Jonatas pediu para Davi que em nenhum momento eles matassem alguém da sua casa. Então o rei poupou Mefibosete. Olha aqui, na hora da ira, na hora da destruição, se você tem promessa, Deus vai te poupar, Deus vai te guardar. Naquele momento de muita pressão psicológica e espiritual para Davi ainda consegue lembrar. Olha aqui, Davi consegue lembrar do juramento e do voto que ele tinha feito com Jonatas. Jonatas já estava morto. Esse Jonatas aqui já tinha morrido. Esse Saul aqui já tinha morrido. Mas o Davi lembrou da amizade. Olha aqui, qual é o valor que nós estamos dando nas nossas amizades? Qual é o valor? Qual é a consideração que você tem pelos seus amigos? Jonatas já estava morto. Jonatas já não existia mais. Mas Davi existia. E ele não permitiu. Olha o versículo 7, 21:7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de, por causa do juramento do Senhor entre eles houver entre Davi e Jonatas. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos do quê? Rispa. Guarda o nome dessa moça aí, olha aí, Rispa. O que diz o versículo inteiro? Filha de Aiai, que tinha tido de Saul harmonia, e a Mefibosete, parece que Mefibosete é outro
meu latita. Então aqui vai dar 7 pessoas. Pode baixar o verso 9. E os entregou na mão os quais o quê? No monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, e foram mortos no dia do quê? Da cega. Que dia que esse dia da cega? Eles foram mortos no mês de abril. Prossegue o versículo. Não, versículo. Pode voltar. E caíram esses 7 juntamente e foram mortos no dia da cega, no dia primeiro, no princípio da cega da cevada, versículo 10. E então, aí vai aparecer essa irmã aqui, essa irmã não, vai aparecer essa mulher. Quem? Isso. Que era mãe de quantos? De 2. Que os seus filhos também foram enforcados. Sabe o que aconteceu? No dia do enforcamento, ela foi junto. Agora imagina, que ela não podia fugir da ordem do rei. Imagina você tendo seus 2 filhos enforcados, seus 2 filhos mortos. Eu não sei se alguém já viu um filho morto. É a dor terrível, o desespero, a angústia. Então, Rispa, filha de Aiai, ela foi aonde estava sendo, onde foi enforcada os 7. Não uma cruz, né? Onde foi enforcado os 7. 5 que não eram seu filho, mais 2 que eram seu filho. Ela saiu da sua casa, Rispa. Ela pegou um pano, olha lá. Então Rispa, filha de, tomou um pano de e estendeu sobre uma, desde o princípio em abril, até a água do céu cair sobre, até outubro. Rispa saiu da sua casa. Rispa não podia livrar os seus filhos da morte, porque eles eram da descendência de Saul, e o rei tinha mandado falar que precisava dos filhos dela para ser mortos, para que a maldição acabasse sobre aquela terra. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu sobre uma rocha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e ela não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo da noite. Irmãos, a maior obra que Deus pôde criar foi o coração de uma mãe. O coração de uma mãe é muito mais esplêndido do que o sol, do que a lua, do que a terra. Essa mãe não pôde evitar a morte dos seus filhos, porque havia uma sentença, e a sentença caiu em cima deles. Eu quero que você imagine comigo, essa mãe saindo de casa, e ela não podendo evitar a morte dos seus filhos, porque a morte dos seus filhos era a retirada da maldição que Saul tinha feito. Ela coloca um pano em cima da rocha, e ela vai ficar de abril até outubro, não permitindo que as aves de rapina, as aves comessem a carne dos seus filhos, e nem os animais da noite viessem devorar os seus filhos. Ela saiu da sua casa para enfrentar o frio da noite, o calor do dia, porque o amor dessa mãe era tão grande que mesmo os seus filhos mortos, enforcados, ela dizia contigo: eu não posso abandonar nem o corpo dos meus filhos, eu preciso cuidar do corpo deles, porque eu não posso deixar as aves do céu comer a carne, nem os animais devorar a carne desses meus filhos. Mas ela foi muito mais além. Olha lá o versículo 11. E foi